Olá, como é que vocês estão? Antes de mais nada, eu queria dizer que eu não sou sociólogo, então a minha análise não é por essa ciência. Eu sou estudioso do comportamento, então eu queria entender como é que o Brasil chegou nesse ponto. E, em cima disso, eu já fiz as leituras assim que me levou a tirar algumas conclusões. Uns livros que eu li que me influenciaram bastante foi aquela trilogia de Laurentino Gomes. Esse escritor ele fez 3 livros: 1808, 1822 e 1889, que mostrou como a sociedade brasileira se organizou durante esses períodos, né? 1808 foi quando a família real portuguesa fugiu da Europa, perseguida por Napoleão Bonaparte. Mas antes disso, né, em outras leituras que eu vi, que eu não me recordo exatamente aonde, teve uma diferença muito grande entre a colonização inglesa e a colonização portuguesa. Os ingleses, por exemplo, foram nos Estados Unidos para ocupar. Os portugueses vieram para o Brasil para explorar. Então, lá nos Estados Unidos, os ingleses levaram as famílias, se assentaram, investiram na educação, inclusive inicialmente levaram faculdades e tudo mais. No Brasil não. No Brasil, os portugueses vieram simplesmente para surrupiar nossos recursos. O caráter nacional ele foi formado por pessoas que saíram de Portugal um pouco um caráter duvidoso, digamos assim, né? Nosso caráter sempre foi duvidoso, porque foi formado por prostitutas, ladrões, traficantes, enfim. O que não era muito bem aceito em Portugal foi transferido para cá, digamos assim. Então, nessa sociedade brasileira, os vilões e os heróis misturaram um pouquinho esses papéis. Então, a gente chegou nesse ponto de promiscuidade, improvisação. Isso são coisas que aconteceram na criação do Estado brasileiro. E eu creio que a gente chegou no limite da coisa, que esse caráter, né, neste momento, veio à tona com toda a força. Por quê? Porque a gente está com um líder, que eu coloco assim entre aspas, que mostra toda esse viés troncho que a gente recebeu desde a colonização do Brasil até agora. Pessoas que não têm, pessoas que seguem esse líder, elas não têm uma estrutura educacional, não têm uma estrutura, enfim, não tem estrutura para conseguir entender que o Brasil precisa de muito mais, precisa de uma ruptura, porque o que vai mudar este país é a educação. E não vai se investir em educação. Enquanto isso, as pessoas vão usando o jeitinho brasileiro para conseguir tudo que querem. Então ficam desvirtuando a ciência, ficam desvirtuando todos os segmentos possíveis. Então, isso que esse governo está fazendo com a gente, né? A gente está vendo um Ministério do Meio Ambiente que não cuida do meio ambiente, um Ministério da Educação que não cuida da educação, um Ministério da Cidadania que não respeita mulheres, índios, LGBTs, enfim, tudo mais. E isso poderia ser solucionado, não a curto prazo, eu não acredito nisso. Eu creio que teria que ter uma ruptura mesmo, institucional não digo, mas uma ruptura para ter um investimento maciço em educação, como foi feito na Coreia do Sul, que através da educação a longo prazo se construiu uma sociedade modelo como é lá. Então, eu não é que eu não acredite no Brasil, mas o que eu acredito é que tem que ter uma certa coragem para romper com o que está por aí, para a gente realmente investir na educação básica, enfim, todos os tipos de educação formal e informal, porque é através da educação que a gente vai poder ter realmente direito e ser uma nação que a gente tem condições de ser, mas não é. Então, eu acredito no Brasil sim, mas
a longo prazo. É isso, obrigado e até a próxima.